Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas danças latinas, mais especificamente a salsa e o merengue. Será que as duas são a mesma coisa? Quando nós pensamos em ritmos latinos, né? Às vezes nós pensamos que é tudo a mesma coisa, mas não. Nós temos diversos ritmos latinos, cada um com uma história específica, com características específicas, sejam características de vestimentas, sejam características na hora de fazer a troca de passos, de montar as coreografias. Então, temos diversos ritmos latinos, sim, cada um com a sua particularidade. E é sobre as particularidades da salsa e do merengue que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Com isso, nós temos alguns objetivos. Quais são esses objetivos? Conhecer os elementos básicos das danças latinas, incluindo a salsa e o merengue. Então, tem alguma característica básica das danças latinas que valem para todos os ritmos? Quais dessas características são específicas para a salsa? Quais dessas características vão ser específicas para o merengue? E reconhecer formas representativas da salsa e do merengue. Então, quando eu vejo as apresentações de dança, muitas vezes na televisão vocês veem algumas apresentações de dança e falam, o ritmo é salsa. O que precisa ter para caracterizar esse ritmo de salsa? O que representa a salsa? O que representa o merengue? É tudo isso que nós vamos tentar identificar na aula de hoje. O que nós já sabemos então? Vocês já ouviram falar das danças latinas? Quando nós pensamos nas danças latinas, muitas vezes nós pensamos associando com a zumba, né? Que é essa atividade presente em diversas academias e que trabalha com ritmos latinos. Então é comum perguntar, você já ouviu falar de dança latina, ritmo latino? Na hora já faz essa associação com a zumba. E a salsa e o merengue são dois ritmos diferentes e que fazem parte das danças latinas. Nós temos os gifzinhos aqui, né, os videozinhos com imagens, elas são imagens que lembram ritmos latinos. Nós podemos ver até pela troca de passos, né, e nós conseguimos ver aqui dois ritmos com características diferentes. Um de uma forma mais acelerada, um ritmo mais acelerado, o outro já um ritmo um pouquinho mais lento. E é isso que nós vamos entender também. Esses ritmos latinos, por mais que eles tenham uma característica muitas vezes acelerada, quando nós pensamos nas aulas de zumba, que trabalham a parte cardio, que precisam ser mais aceleradas, mas nós também temos ritmos latinos um pouquinho mais lentos. A salsa, então, vamos conversar um pouquinho sobre a salsa. Ela é uma palavra espanhola que significa tempero, mistura. Quando nós pensamos nessa mistura, é justamente por causa dessa origem dela, dessa raiz cubana. Ela é uma mistura de estilos, gêneros e passos. Então, o nome dela já diz de onde ela vem. Ela vem de uma mistura de vários ritmos, de vários passos. Nós pensamos enquanto salsa, a palavra salsa talvez não diga muito, mas quando nós pensamos na sua origem, né, na sua tradução, a mistura, né, então nós entendemos já na hora a origem, que ela misturou diversos estilos musicais. E é interessante perceber que primeiro veio a música para depois vir a dança. Então, lá no século XVI tem esse som cubano que já entra na questão da mistura, porque é uma mistura enérgica da música espanhola com os instrumentos e ritmos africanos. Interessante pensar que diversos ritmos latinos vão ter essa questão dos elementos dos batuques e dos ritmos africanos, porque vários países, né, com músicas latinas, estilos latinos, eles também têm uma característica semelhante à brasileira, que foi a vinda dos africanos para serem escravizados aqui no continente. Então, com isso, vem os elementos da cultura africana também, e esses elementos da cultura africana muitas vezes presentes na música e na dança. Oficialmente, a salsa ela surge enquanto nome em Nova York na década de 60.
Então, por mais que nós tenhamos a música que veio primeiro e que vem essa música lá da mistura dos ritmos com a influência africana, quando ela é criada a dança com o nome oficial é em Nova York na década de 60. Foi um músico porto-riquenho, então Isis Sanabria, que ele teve a ideia de unir os vários ritmos cubanos ao jazz para agradar os imigrantes de língua espanhola. Então lá em Nova York, onde já tinha o costume, né, de tocar esse jazz, era já uma música muito conhecida, só que década de 60 vem a imigração. Então chega ali nos Estados Unidos muitos imigrantes que falam a língua espanhola. Falando a língua espanhola, eles tinham essa questão dos ritmos latinos, então esses ritmos que já faziam associação com a influência dos batuques da cultura africana e que vinha a salsa de lá, essa mistura desses gêneros na música. O Isis Sanabria, ele associou isso com o jazz e criou oficialmente a salsa na década de 60. É uma dança de rua e ela era dançada nos guetos, com muita liberdade de movimento. Então, esses imigrantes que estavam em Nova York na década de 60, eles não frequentavam os altos salões da sociedade. Eles frequentavam mais as partes mais de guetos da cidade, né? Aquela parte que não era tão valorizada pela classe alta. Por isso, quando surge a salsa ali, ela surge como uma dança de rua nos guetos. Por isso também a liberdade de movimentos, por eu não ter aquela coisa institucionalizada, movimentos muito rígidos, dentro de um padrão esperado nos salões da alta sociedade, então eu tinha mais liberdade, eu tinha mais fluidez de movimento, eu podia improvisar, usar diversos movimentos, diferente das danças de salão, que tinham movimentos próprios já enraizados e estruturados. Usa os mesmos passos da rumba e do mambo em uma cadência mais rápida. Então, ela pega ali elementos de outras danças, de outros ritmos latinos, como, por exemplo, a rumba e o mambo, porém com passos mais acelerados. Interessante que a salsa está presente em vários ambientes. Se vocês tiverem curiosidade de como funciona mesmo a salsa, eu deixo para vocês uma sugestão de filme, às vezes final de semana, não tem nada para fazer, quer assistir alguma coisa diferente. O filme Ritmo Cubano, ele é de 2013, esse filme, e ele é todo montado em cima da salsa. Então é tudo em cima de competição e apresentação de salsa. Vamos para a nossa primeira atividade. Por mais que a salsa possua raízes cubanas, não podemos considerar a salsa, como conhecemos atualmente, uma dança de origem cubana. Qual é o local de origem da salsa? Lembram a explicação que eu dei, então, sobre primeiro vinha a música, para depois vir a dança? Ela, enquanto dança, qual que é o local da sua origem? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as anotações e já já nós voltamos para conferir essa resposta.
Oi, pessoal, voltamos. Conseguiram lembrar isso, gente? Da onde que é a origem da salsa enquanto dança? Lembram que enquanto ritmo musical ela surgiu primeiro para depois vir ela organizada e estruturada enquanto dança, né? E eu tenho para vocês uma sugestão de resposta. A salsa, como conhecemos atualmente, foi criada na cidade de Nova York na década de 60. Isso porque a salsa surge enquanto música, né? Essa mistura de ritmos lá em Cuba anteriormente, e enquanto dança ela é criada por um porto-riquenho na década de 60 em Nova York para atrair o interesse dos imigrantes de língua espanhola que estavam começando a tomar conta dos guetos ali na cidade de Nova York. E o merengue? Então o merengue é um outro ritmo, né, latino, um outro ritmo muito interessante para nós conhecermos. Ele é considerado a dança nacional da República Dominicana. E ele tem duas possíveis origens ali quando nós pensamos nessas lendas, nessas histórias sobre a criação do ritmo. Nós temos duas possíveis origens para o ritmo ali do merengue. Então, a primeira vertente, diria que ela vem de correntes pesadas arrastadas pelos escravos enquanto cortavam cana. Os obrigava a dar passos curtos, associados à batida do tambor. Então, ele tinha isso do arrastar dos pés, do arrastar as correntes, e por isso falava que esse arrastar ele era associado a uma batida de tambor. Já a segunda ideia de como surgiu o merengue vem que seria homenagem. Então seria uma homenagem a um herói da Revolução Dominicana que ele tinha sido ferido nas pernas, e daí as pessoas começaram a arrastar os pés durante a dança, e daí viria essa homenagem. As duas origens, elas dão ideia ao arrastar os pés. Então, se vocês observarem pelo videozinho, o merengue aqui, ele é um ritmo que ele vai ter no passo do casal o arrastar os pés. Então, ele trata de uma forma um pouquinho mais lenta, mais sensual, porque eu tenho esses pés sendo arrastados, que é uma característica do merengue. Com o tempo, ele foi criando raízes em outros países, como, por exemplo, Porto Rico, Haiti, Venezuela e Colômbia. Quando ela é realizada em casais, ela também pode ter passos rápidos, porém simples. Então, eles são rápidos, mas eu tenho que respeitar o fluir do arrastar dos pés, por isso transformando em movimentos mais simples para facilitar esse arrastar dos pés. Sempre uma dança também que trabalha muito a sensualidade do casal, né? E por isso muito praticada por vários povos. O merengue, quando nós pensamos de quando ele surge ali, como eu falei para vocês, algumas danças elas têm várias explicações de como elas podem ter surgido. Nós temos também uma mistura dessa dança africana com uma dança francesa, o minueto. E daí surgiria o merengue. Isso seria uma outra explicação para a origem do merengue. Ele teria início daí no início do século XIX. E qual que era a explicação? Como as danças europeias não eram tão divertidas para os africanos, eles tentavam imitar seus passos, mas acrescentavam as batidas dos tambores para deixar mais interessante. Então, o que isso significa? Teve toda a parte da colonização, a influência de várias culturas. E os africanos, quando eles viam algumas danças europeias, eles não achavam tão legal, tão divertido, porque faltava o elemento da cultura deles. Então, por mais que eles tentassem imitar os passos ali de uma dança, como, por exemplo, o minueto francês, o que eles colocaram? Eles colocaram a batida do tambor. Então, eles imitavam a dança, colocavam aquele arrastar de pés ali para o merengue, mas, ao mesmo tempo, eles colocavam a batida do tambor, que é um dos principais elementos característicos da cultura africana, né? O tambor presente em rituais religiosos, na dança, em celebração, em diferentes momentos. E daí, com essa mistura do elemento da dança africana, da cultura africana do tambor, com os passos da dança francesa, seria uma outra possível explicação para a origem do merengue. Como ele era dançado nas origens, então? Quando ele surgiu, ele não era dançado entre casais, mas sim em círculo, com homens e mulheres de frente um para o outro, segurando os braços. O movimento era limitado pela largura de seus corpos.
não ficavam muito próximos e os ombros eram balançados junto com o arrastar dos pés. Nas origens, ele era semelhante a uma dança primitiva e não existia tanto balançar dos quadris. Então, ele teve essa origem um pouco diferente, não balançava tanto os quadris, tinha o arrastar dos pés, não era praticado em casais. Porém, o merengue, ele teve algumas alterações ao longo do tempo para ficar mais atrativo, mais interessante para diversos públicos, não para um público específico. Então, como que nós dançamos o merengue? Um dos pés marca o tempo da dança e o outro segue a coreografia. Os membros superiores não se mexem muito, e isso já vem lá daquela questão de origem, quando ele não era dançado em casais, já não mexia-se muito os membros superiores, deixando o ritmo apenas para as pernas e pés. Então, se vocês observarem, os membros superiores, tronco, cintura para cima, não movimentam muito. O que dá o ritmo do merengue é a movimentação das pernas e dos pés. Lembrando hoje em dia, então, que ele pode ser dançado em casais, isso para atrair diversos públicos, né, para não ficar específico a um público, mas que antigamente ele não era dançado em casais, quando ele foi criado, ele era dançado em círculo. Vamos para a nossa segunda atividade, então. O merengue é considerado a dança nacional da República Dominicana. Ele apresenta algumas diferenças na forma como era dançado em sua origem para a forma como é dançado atualmente. Observe e acompanhe os movimentos dos GIFs e entre na dança. Então, o que eu vou deixar para vocês de sugestão para vocês praticarem um tempinho? Nós temos 2 movimentos aqui de GIFs, né, das imagenzinhas, para que vocês observem e tentem praticar um pouco. Olhem os movimentos dos braços superiores, como quando vocês dançam sem serem casais, e os movimentos quando vocês dançam em casal. Eu vou dar um tempinho para vocês praticarem e já já nós voltamos para conversar.
Oi, pessoal, voltamos. O que é interessante nós observarmos aqui, que eu tenho respeito aos dois, né? A forma quando era dançada mais na origem, então, que eu não dançava em casais, esses passos eles poderiam ser feitos no círculo, um dançando de frente para o outro, e já uma forma mais atual de dançar o merengue, então, em casais, mas se vocês repararem, as duas formas respeitando o arrastar dos pés, que é a característica básica dos passos do merengue. Conseguiram, pessoal? Conseguiram entrar nesse ritmo? Foi fácil? Foi difícil? Eu deixo como sugestão também vocês compartilharem isso com os seus colegas, com os seus professores, porque é um ritmo que às vezes vocês não praticam tanto. Se não tem coragem de praticar na escola, aproveita um tempinho em casa, pratica e depois conversa com os colegas para ver como foi. O que nós estudamos na aula de hoje, então? Por mais que tenham origem cubanas, a salsa, como conhecemos atualmente, foi criada em Nova York. A questão, então, que a dança foi criada em Nova York, por mais que tenha origem da música nos ritmos cubanos. A salsa era dançada nos guetos, logo é uma dança de rua. Já o merengue é considerado a dança nacional da República Dominicana e o merengue é dançado atualmente apresenta algumas diferenças em relação ao merengue original. Lembrando que uma das principais diferenças é que o merengue original ele era dançado em círculos e não era praticado em casais. E o merengue de hoje em dia ele pode ser praticado em casais, porém, as duas respeitando a característica básica, que é o arrastar dos pés. Eu deixo para vocês duas sugestões de vídeo, se vocês tiverem interesse em assistir sobre esses ritmos, as referências que nós utilizamos na aula de hoje, e com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.